Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Oi, Elane. Oi, Rosane. Boa noite. Oi, Ateliê Muita Arte. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa aula ao vivo da Lisa em Liz Ateliê. Vão entrando. Aqui eu ensino vocês o caminho que você precisa percorrer para pintar mandalas inesquecíveis, através do método MPC. O método que eu criei para facilitar a pintura de mandalas em 4 etapas, que vai possibilitar você, mesmo que você não saiba pintar, independente da sua idade, independente da sua profissão, com esse método você vai conseguir fazer mandalas inesquecíveis que vão te trazer muito bem-estar, vão te tirar do estresse, vai te trazer muita tranquilidade e você ainda vai conseguir fazer dinheiro com a sua arte. Vamos esperar mais um minutinho, vão entrando. Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Duarte Delis. Eu sou professora de artesanato e professora de mandalas country e mandalas inesquecíveis. O tema dessa aula de hoje é como escolher o melhor pincel para pintar a sua mandala inesquecível. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês o pincel correto para que você consiga fazer o fundo da sua mandala. E para quem ficar até o final, eu vou mostrar como você consegue deixar o fundo da sua mandala perfeito para você trazer os pontinhos para ela, tá? A forma correta de você espalhar a tinta, né? A forma correta de você segurar o pincel para que você consiga fazer a sua mandala inesquecível. Oi, oi, Ana Lúcia, oi, Débora, vão entrando. A Rosane tá aí também, a Rosane é minha aluna. Gente, eu tenho um curso online chamado Mandalas Inesquecíveis. E toda semana eu vou estar aqui ao vivo com vocês, com uma aula online, onde eu vou trazer assuntos do interesse de vocês, conforme vocês vão me falando, né, vão interagindo comigo através dos stories, através do nosso feed. Então, eu vou trazendo os assuntos que vocês mais têm anseio em aprender, né, os assuntos que vocês têm mais dúvidas. E, além disso, no meu curso Mandalas Inesquecíveis, eu desenvolvi um passo a passo detalhado para facilitar o aprendizado do aluno, né, de maneira rápida, de maneira fácil, de maneira prática. Tem todo o passo a passo lá dos materiais a serem utilizados para que vocês não tenham desperdício de materiais, né, e todo o método certinho para que você consiga chegar lá na sua mandala inesquecível. No momento, esse curso ele tá com as vagas fechadas. Por quê? É um curso que eu abro poucas vagas por ano, porque o meu intuito é dar o máximo de atenção para as minhas alunas. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp e o nosso grupo no Facebook. Então, eu estou todos os dias disponível para as alunas, para que todas as dúvidas que elas têm, elas me trazem, eu vou lá e respondo, eu vou lá e tento sanar a dúvida delas com
a resposta. Se isso não for possível, eu já gravo um videozinho ali na hora e já coloco lá no Facebook para elas e a gente vai interagindo. Ou seja, esse curso é aberto poucas turmas por ano, justamente para eu ter esse contato mais próximo com vocês. Bom, gente, quem tiver interesse em saber mais sobre o curso e participar das próximas turmas, tem o link na minha bio da fila de espera. E é muito importante que você entre nessa fila de espera, porque se você tem interesse em saber mais do curso, você vai ser uma das primeiras a receber as notificações quando tiver a abertura das próximas turmas, né? E também é muito importante que você esteja nessa fila, porque as vagas do curso são limitadas, gente. Então, assim abriu, logo elas fecham, tá? Então, é muito importante que você esteja lá na fila de espera para que você possa garantir a sua vaga também. Então, gente, vamos começar a falar do assunto que me trouxe aqui hoje e que eu vejo que muitas de vocês me mandam, né, essa pergunta, qual é o melhor pincel? Eu recebo muito direct sobre isso, né? Cláudia, eu fiz a minha mandala e meus pontos não tão bons. Eu passei a tinta do fundo, mas não ficou como eu queria, ficou marcado. O que que eu faço? Como que eu resolvo isso? Então, como é uma dúvida muito recorrente, né, no meu feed, no meu direct, né, que as pessoas me mandam, então eu resolvi fazer essa aula aqui com vocês para já sanar a dúvida e ensinar vocês também qual é o melhor pincel, né, gente? Porque existe diferença entre os pincéis? Claro que existe, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. No primeiro momento, né, eu quero falar aqui para vocês. Basicamente, nós temos o pincel de cerdas duras, né? Elas são cerdas firmes. Esse pincel é usado para fazer algumas técnicas, tá? E nós temos o pincel de cerdas macias. Esses pincéis de cerdas macias, eles podem ser cerdas sintéticas e podem ser cerdas de animais, né? De pelos, como pelos de Marta, por exemplo, tá? Que é um bichinho que tem o pelo bem maciozinho, tá? Esse meu aqui é cerda sintética. Eu particularmente prefiro, tá? São cerdas feitas sinteticamente, né? Em laboratório. Mas ela é muito macia, tá? E assim, gente... Você aí, agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você me fale aí, tá? Olha a Gaia aí, meu Deus, quanto tempo, que saudade. Um beijo pra você, menina. Então, assim, gente, me fale agora assim, ó, sério, tá? Eu quero que você escreva aí, eu vou dar um tempinho pra você escrever. Quando você precisa de um pincel, você vai lá numa loja de artesanato, você vai numa loja de armarinhos, onde vende pincéis, né? Você chega lá, tem aquela infinidade de pincéis. Por exemplo, aqui, né? Você chega, ó, tem tudo isso de pincéis. O que que você faz? Você tem dúvidas qual pincel comprar para fazer o fundo da sua mandala? Eu aqui vou confessar, eu tenho todos esses pincéis, tenho mais aqui, esses que eu já lavei hoje, que estavam em uso, tá? Ó, lavei, ó, todos novinhos, todos bem cuidados. E assim, por que que eu tenho todos esses pincéis? Porque eu não faço só as mandalas pontilhadas, né? Eu faço muitas técnicas, então eu uso muitos pincéis quando eu tô pintando, quando eu tô fazendo as técnicas, né? Mas você aí que só faz a sua mandala, né? Quando você chega lá na loja para comprar, que você vê aquela infinidade de pincéis, você tem dúvida qual pincel é melhor, qual vai trazer o resultado que eu quero? Ou você chega e você já tem certeza daquilo que você quer, para aquele resultado que você quer? Escreve aí para mim um minutinho, enquanto eu tomo minha água aqui. Você tem dúvidas ou você já vai na certeza do pincel que você quer comprar? Bom, gente,
Quando comecei a fazer artesanato, eu comecei na pintura country, né? Como todos sabem, que era uma grande paixão minha. E logo que eu comecei, eu fui fazer um curso em um ateliê, onde a moça ensinava a fazer o artesanato, só que ela tinha a loja dela, onde ela vendia materiais, né? E o que que acontecia? Nessa loja, ela só queria vender materiais. A técnica em si, que eu queria aprender, ela segurava o conhecimento dela para ensinar. Ou seja, ela começava a querer vender materiais, vender pincéis, vender tintas, vender os MDFs, né? E ela não ensinava aquilo que eu queria. Então, eu ia acumulando muitos materiais, acumulando alguns pincéis, né? Olha aí, ó. Aí a Alane fica em dúvida. A Ana Lúcia compra o macio com cabo vermelho. Aí eu acho que eu tenho aqui. Esse aqui é esses são da Ceramic, que eu gosto muito também da Ceramic. Então, assim, gente, voltando na minha história, né? Aí, o que que acontece? Eu comprava, né, os meus pincéis e com cerca de um mês eu perdia os pincéis. Um mês, 2 meses, eu perdia os pincéis. E eu perguntava para aquela professora, o que que eu tô fazendo de errado? Que meus pincéis, eles estragam muito rápido, né? Eu tenho que ter algum cuidado especial? Ela dizia, não, é só lavar ali na água e deu. Não precisa ter cuidado nenhum. Aí, como eu fazia algumas técnicas, né, com produtos à base de solvente, né, à base de álcool, sem ser, né, tinha, claro, à base de água, mas tinha outros produtos, né, diferentes. E, digamos, eu usava, gente, o mesmo pincel para tudo. Eu usava para o produto à base de solvente, eu usava para o produto à base de álcool, eu usava para o produto à base de água. E eu não sabia lavar. Na época, eu não sabia a forma de limpar o pincel quando eu misturava os produtos, tá? Esses aqui são alguns que eu guardei, tá? Para ter como exemplo. Olha, gente, olha o estado que os meus pincéis ficavam, tá? Não sei se vai aparecer aí para vocês. Olha aqui, ó. Eles desgastavam, tá? Ele acumulava tinta aqui e eles desgastavam. Olha o estado do pincel, porque eu não sabia lavar, eu não sabia cuidar. E por que que isso acontecia? Porque aquela minha professora da época, ela não me ensinava a forma correta de lavar. E por que que ela não fazia isso? E não só ela, gente, os ateliês em geral, onde eles ensinam, né, o artesanato, e na verdade o que que eles querem, né? O artesanato é só uma desculpa para eles venderem os materiais. Então eles não ensinam a gente a cuidar da forma correta, né? E o que que acontecia? Olha, o estado dos pincéis. E eu tinha muito mais estragado, gente. Olha aqui, ó, pincel aberto, tá? Olha aqui, ó, desfiando. Por quê? Porque eu colocava o mesmo pincel para tudo, tá? Eu usava betume à base de solvente, eu usava algum produto ali à base de álcool, né? Uma goma laca à base de álcool, eu usava tinta de todos os tipos, né? E eu não sabia lavar, eu não sabia cuidar. E quando eu ia perguntar, ela dizia que eu podia lavar só com água e deu. E o que que acontecia? Eu perdia o pincel e automaticamente, com 1 ou 2 meses, eu tinha que comprar um novo pincel. Então, o que que começou a acontecer? Eu comecei a comprar os pincéis mais baratos, porque eu estava gastando muito dinheiro com pincel. E as minhas peças começaram a não ficar mais da forma que eu queria que ficasse, com a qualidade que eu queria que ficasse. Determinada técnica que teria que usar determinado pincel, eu não sabia, porque eu usava o mesmo pincel para tudo. Então, a peça que estava praticamente pronta, quando eu ia passar o verniz, eu perdia aquela peça, porque eu não sabia que eu tinha que usar pincéis diferentes, né?
e eu usava o pincel que eu passei o betume, eu ia lá, pegava o verniz e pintava a minha caixa, acabava com tudo. Ou seja, as pessoas só queriam vender e vender e vender. E talvez isso aconteça com você também, né? Por que que eu tô dizendo isso? Porque um pincel do cabo amarelo, né, que você encontra em lojas de materiais de construção, ele é muito, muito, infinitamente mais barato do que um pincel da Ceramic, do que um pincel da Condor, ou, né, ou alguma outra marca, né? Tem a Royal, que é uma marca importada. Então, esse pincel é muito mais barato do que esses aqui, né? De cerdas macias, que dão um acabamento perfeito e maravilhoso para as nossas mandalas inesquecíveis, né? E muitas pessoas, o que eu vejo? Elas usam esse pincel de cerdas duras para fazer o fundo da sua mandala. Mas aí, o que acontece quando você usa um pincel de cerdas duras para você pintar o fundo da sua mandala? Quando você pega a tinta com esse pincel, ele é duro, né? As cerdas dele são grossas. Quando você passa a tinta, ele vai ficando ondulações, né? O fundo da tua mandala não fica lisinho, da forma como tem que ser. Aí você vai me dizer, ah, Cláudia, mas é só passar o rolinho, né? É só passar o rolinho, gente. Só que assim, nós sabemos que tem pessoas que já não conseguem nem comprar um pincel de cerdas macias, quanto mais comprar um pincel, né, de cerdas amarelas, mais um rolinho, ou seja, começa a encarecer demais, né? Então, assim, gente, e tem lugares que a gente não encontra os materiais. Eu, por exemplo, há um mês atrás, eu queria comprar um rolinho aqui na minha cidade. Eu caminhei a cidade inteira e eu não encontrei na semana que eu queria comprar. Eu tive que esperar a semana seguinte pro rolinho chegar lá na loja, ou seja, eu tive que esperar a minha peça ficar ali, ó, uma semana parada esperando chegar o material. Então, assim, há lugares onde as pessoas não encontram os materiais. Então, assim, a pessoa vai lá e só encontra um pincel, né? Encontra só um pincel. Então, é necessário que ela saiba, sim, passar o fundo da sua mandala com o pincel. E é minha obrigação aqui como professora ensinar isso, porque nem sempre ela vai ter o rolinho à disposição dela para facilitar isso, tá? E assim, gente, deixa eu ver aqui, né? Eu vou aqui por tópicos, porque senão eu vou me perder. E assim, qual é o pincel correto, então, para eu passar o fundo da minha mandala? O que acontece quando eu uso o pincel certo para passar o fundo da mandala? Isso impacta diretamente no resultado final da mandala. E quando eu falo no resultado final da mandala, eu tô falando nos pontos, tá? Porque quando eu uso o pincel correto para passar o fundo da minha mandala, o fundo dela vai ficar lisinho, homogêneo, perfeito, sem ondulações, tá? E isso não vai danificar o meu ponto. Porque quando eu coloco o ponto na mandala, não sei se você já observou isso, mas eu coloco o pontinho na mandala e aquele ponto, ele vai se assentando na superfície, né? Ou seja, tá tudo certo aí? Tudo certo aí, gente? Voltou? Me manda um joinha aí. Faltou luz aqui, gente. Olha, em plena live, né? Que absurdo. Voltou? Tá certo, então. Então, como eu tava falando, quando o fundo da minha mandala ali tá perfeito e lisinho, assim que eu boto o ponto, esse ponto, ele se assenta na mandala. E como o fundo está liso, né? Está homogêneo, esse ponto, ele vai se esparramar na mandala de forma homogênea também. Então, o resultado é um ponto redondinho.
Vocês conseguem perceber os pontos todos perfeitos e redondinhos? Por quê? Porque o fundo da minha mandala tá perfeito, tá lisinho. Não tem deformidade no fundo da minha mandala. Conseguem perceber, gente? Escreve aí para mim. É isso que acontece quando eu passo o fundo da mandala com o pincel. E assim, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto de passar o fundo, gente, quando nós usamos o pincel errado, como que ficam os nossos pontos. Essa mandalinha eu fiz agora. Faz o quê? Faz umas 2 horas que eu fiz ela, tá? Eu fiz da maneira correta, como eu faria uma mandala para venda, só que eu fiz o fundo com o pincel errado. E o que que aconteceu? O fundo da minha mandala, ele ficou com ondulações, tá? Porque eu usei o pincel errado, mesmo eu fazendo com cuidado, né? Mesmo eu sabendo que isso poderia acontecer, eu fui, né, com mais delicadeza, só que como o pincel errado, né, as cerdas que não são macias, ele ficou cheio de ondulaçõezinhas. E eu vim com a tinta no ponto certo, eu usei o boleador da forma correta, como se eu estivesse fazendo uma mandala para venda mesmo. Olha o resultado desses pontos, gente. Vocês conseguem ver que o ponto não está redondo? Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber que o ponto ele não está redondinho? Tem alguns, deixa eu ver um aqui que tá bem aparente que ele está tortinho. Ó, esse aqui, ó, ele está bem aparente que tá torto. Outro aqui também que ficou bem aparente que tá torto. Conseguem perceber? Por que isso acontece? Eu vou pegar aqui uma folha de papel, tá? Para tentar demonstrar para vocês. Esse aqui é o fundo da minha mandala. Quando eu passo com um pincel que não é adequado para ele, o que que vai acontecer com o fundo da minha mandala? Ele vai ficar cheio de ondulações. Ó, isso aqui representa o fundo da minha mandala que eu pintei com o pincel errado, tá? Tá vendo que ele tá cheio de ondulações? Quando eu coloco a tinta aqui em cima dessas ondulações, o ponto ele vai ter que se assentar, né? Porque a tinta, ela é automático dela, né? A tinta, ela é líquida, né? Mesmo ela sendo cremosinha, mas ela tem água dentro dela. Então, ela vai se assentar, ela vai se esparramar para que ela, até ela começar a secagem dela, né? Até ela começar ali a desidratar em contato com o ar. E o que que você acha que vai acontecer com um fundo dessa forma, gente? Como que esse ponto vai se assentar? Ele vai se assentar mais aqui, onde a ondulação tá mais baixa. Aqui ele vai ficar diferente. Aí aqui ele já vem mais tortinho. Aqui também. Ou seja, você não vai ter um ponto perfeito, né? E isso impacta diretamente no resultado final da sua mandala. Aí você vai me dizer, Cláudia, mas que importância tem isso, né? Eu vou fazer para vender mesmo. A pessoa que vai comprar nem vai perceber, porque ela não entende nada de mandala, ela não entende nada de pontos, né? Gente, eu sempre fui muito perfeccionista quando o assunto é artesanato, porque eu acho assim, eu só consigo vender aquilo que eu compraria, tá? Eu sou muito, o meu olho é muito técnico para artesanato. Eu enxergo os defeitos de longe, tá? Mesmo que você me diga, ai, mas as pessoas não são assim. Mas eu sou assim, gente. E eu tenho amor pelo meu artesanato. Então, se eu sei que eu não compraria de jeito nenhum essa mandala
porque ela tá torta, porque eu enxerguei a imperfeição nela, eu não compraria. Como que eu vou ter coragem de vender uma peça dessa para alguém? Sendo que eu fiz de propósito, passei o fundo com o pincel errado de propósito, né? Sem me importar, porque eu quero o que é mais barato, né? Como que eu vou ter essa coragem? Eu não ficaria bem comigo mesma, tá? Isso me incomoda, né? E por quê? Porque assim, ó, hoje eu sei cuidar dos meus pincéis. Então, para mim, comprar um pincel de cerda dura, comprar um pincel de cerda macia, que é o correto para eu fazer o fundo da minha mandala para ela ficar perfeita. Qual que eu vou comprar? Eu vou comprar o de cerdas macias. Ai, Cláudia, mas enquanto um pincel de cerdas duras é R$ 5, um pincel de cerdas macias é 50. Dependendo do tamanho, é 60, é 80. Gente, hoje eu sei cuidar dos meus pincéis. Então, assim, eu vou ter um pincel para muitos anos, muitos e muitos anos. Então, não interessa, entende? Se o pincel é mais caro ou não, porque eu vou conservar ele, né? E eu sei a diferença que isso vai ter no meu trabalho, tá? Aí você vai me dizer, não, mas eu não tô nem aí, eu quero comprar o mais barato mesmo, porque eu não vou investir num pincel caro, porque eu não quero, né? Pra mim não interessa se a mandala vai ficar torta ou não, se os pontos vão ficar tortos ou não. Eu quero fazer dessa forma mesmo. Ou seja, você vai estar dizendo para você mesma que você não tá nem aí com o resultado, né? Porque você quer o que é mais barato, não é mesmo? O que que você tá fazendo isso? Por que que você tá fazendo isso? O que que você tá demonstrando com isso? Que você não tem amor pelo seu artesanato, você não tem cuidado pelo seu artesanato, né? Que você não tem cuidado pelo resultado daquela mandala que você vai entregar para o seu cliente, porque você tem consciência, agora você tem consciência que tem um pincel errado e tem um pincel correto, né? E mesmo diante dessa consciência, você prefere se manter no errado. Por quê? Porque é mais barato. O que que você está dizendo para o universo? Que para mim tanto faz, né? Tanto faz. O resultado final tanto faz. Então, quando você faz aquele monte de mandalas, né, que o resultado não é satisfatório, você sai vendendo, só pelo preço, só para ter o dinheiro. Aí chega lá no fim do mês, você não vê aquele dinheiro, você fala: gente, eu vendi tantas mandalas e agora eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Que lá no começo, quando você foi fazer a sua mandala de qualquer jeito, você falou para o universo que tanto faz. Então, o que que o universo te devolve? O tanto faz que você entregou para ele, né? Essa falta de cuidado, né? E isso é energia, gente. A energia que você coloca aqui numa mandala, né? Você tem que colocar aqui o seu melhor. Você tem que colocar aqui o melhor pincel, porque você sabe que esse vai ser o melhor resultado e é o melhor resultado que você vai entregar para o seu cliente, né? Como eu falei, eu jamais venderia essa mandala aqui. Isso aqui é algo que eu não vendo. Vou até ficar agora com ela como o meu modelo, tá? Para futuras aulas, para mostrar que o resultado não é satisfatório, né? E assim, gente, mas você vai me dizer, Cláudia, eu uso o pincel certo, tá? Eu faço os meus pontos da forma correta, eu uso a tinta no ponto correto e mesmo assim, às vezes, os meus pontinhos ficam tortos, né? Por que que acontece isso? Isso acontece, gente, também porque, como nós sabemos, a mandala, ela é um objeto de autoterapia, né? Onde muitas vezes você tá fazendo a mandala como uma forma de cura interior. Você, às vezes, escolhe a cor do fundo, você não sabe o porquê, mas você escolhe determinada cor. Você não sabe por que você escolhe determinadas cores para fazer os pontos, né? Tudo isso é um processo de terapia,
né? A mandala, ela faz isso com a gente. Ela é um portal de energia que, quando a gente abre esse portal, nós estamos trabalhando as nossas emoções, não é mesmo? Nós estamos trabalhando aquilo que está aqui dentro de nós, as nossas dificuldades, os nossos traumas, mesmo que inconscientemente. Eu sempre gosto de comparar a terapia das mandalas como uma terapia com um psicólogo, por exemplo, né? As transformações vão acontecendo, a gente não sabe o porquê, mas a gente vai notando com o passar do tempo. Com as mandalas é a mesma coisa. Então, aí você vai me dizer assim, Cláudia, né, como eu já mencionei aqui, eu fiz o fundo com a tinta no ponto certo, com o pincel certo, e mesmo assim meus pontinhos ficaram tortos. O que está acontecendo? Está acontecendo que a mandala está fazendo o papel dela na sua vida. Ela está te trazendo alguma cura interior. Então, quando você termina a sua mandala, que você usou como cura interior, aí você vai decidir se você vai vendê-la ou se você não vai vendê-la, tá? Essa mandala, por exemplo, que eu fiz essa semana. Eu escolhi a cor cinza de fundo, tá? Eu usei o ponto certo da tinta. Nesse aqui, eu passei com rolinho. Eu até gravei e coloquei lá no meu feed, não sei se vocês viram. Mas o que eu quero falar com isso, tá? Eu escolhi a cor de fundo, a cor cinza. Eu nunca tinha feito uma mandala com o fundo cinza, só que eu senti essa vontade, então eu vim e coloquei. E eu já sabia que eu ia pôr espelhos nessa mandala, porque era um bloqueio que eu queria ultrapassar. Só que essa atitude de pôr os espelhos aqui na minha mandala, isso me deixou nervosa, porque eu nunca, gente, gostei de espelhos em mandalas. Era uma coisa que me incomodava demais, era uma coisa que me perturbava. Por quê? Eu não sei. Eu não procuro o lado racional da coisa, entende? Só que eu falei para mim mesma, não, Cláudia, você vai ultrapassar essa tua dificuldade, tá? Você vai colocar espelhos nessa mandala. E o que aconteceu, gente? Eu sabia que ia ter espelhos, então era uma coisa que estava me incomodando ainda. Aí eu fiz os meus pontos, só que eles não ficaram como eu queria. Vocês conseguem perceber as imperfeições aqui? O que isso estava me falando? Estava me falando que eu estava passando por algum processo de cura, gente. Ó, consegue perceber que tá imperfeito? Ou seja, essa mandala aqui, ela não está para venda. Por quê? Porque ela não ficou perfeita do jeito que eu gosto. Ah, mas Cláudia, se chegar alguém aí, olhar essa mandala e quiser comprar muito. Gente, eu vou chegar e vou falar para a pessoa, ó, essa mandala não está perfeita, tá? Ela fez parte de um processo de cura meu, mas se você realmente gostou e quer levar, eu vendo, mas você já vai estar consciente que essa mandala não está para venda. Ela não está qualificada para venda, tá? Porque ela teve imperfeições. Então, assim, eu tomei todos os cuidados, mas mesmo assim ela não saiu perfeitinha do jeito que eu queria. Então, a escolha é minha, se eu quero guardar essa mandala para usar, né, nas minhas meditações, quando eu quiser olhar para ela e lembrar daquela barreira que eu ultrapassei, né? Mas mesmo assim, se a pessoa quiser comprar, ela vai estar ciente que isso fez um marco muito especial na minha vida, né? E como dizem que as mandalas chamam, pode muito bem, perfeitamente, alguém chegar aqui e essa mandala chamar aquela pessoa. Então, aquela pessoa vai ficar bem louca para comprar e eu, né, dando a ciência dela da história da mandala, eu vou vender. Mas assim, gente, sem ficar olhando o dinheiro, sem ficar fazendo de propósito, usando o pincel errado, de qualquer jeito, porque é mais barato, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero falar para você, tá? Que você tem duas escolhas, né?
fazer do jeito certo, demonstrando o seu amor e o seu carinho pelo seu trabalho e pelo seu cliente, tá? Ou então fazer de qualquer jeito e esperar que o universo te retribua a mesma coisa, né? E também te dando a ciência que, como as mandalas são uma autoterapia, vai ter mandalas sim, que elas não vão ficar do jeito que você quer, mesmo que você tenha tomado todos os cuidados, né? Mas isso também faz parte do processo, faz parte da nossa autocura, né? Até do nosso equilíbrio interno, né? Das nossas emoções, porque aqui numa mandala a gente coloca tudo isso, né? Então, quando você faz tudo certinho e mesmo assim ficam os pontos tortinhos, gente, tenha certeza que a mandala está fazendo o papel dela na sua vida. Mas então agora vamos demonstrar aqui, tá? Na prática, a diferença de um fundo feito com o pincel errado, que é o de cerdas duras. Para que eu uso o pincel de cerdas duras? Aqui. Eu uso para fazer pátinas, para aplicar stencil, se bem que também para aplicar stencil, nós temos o pincel Pituá, né? Ó, todos os pincéis, ó, perfeitinhos, entende? Ó, dependendo da cor que a gente usa, mancha o pincel, mas o pincel está perfeito, tá? Ele está funcional. E olha a diferença quando a gente sabe cuidar dos nossos materiais, gente. Olha, os pincéis. Ó, consegue perceber, ó, o cabo aqui sujo, porque às vezes fica incrustado, né, a tinta e a gente não consegue tirar. Mas observem as cerdas, estão perfeitas, tá? Olha. Olha esse aqui, gente. As cerdas são perfeitas. Por quê? Pelo cuidado, né? Ou seja, materiais de artesanato a gente tem por muito tempo quando a gente sabe usar. Então, você não precisa se preocupar em comprar um mais barato e fazer a sua mandala de qualquer jeito, não, tá? Você pode comprar o pincel correto, pagar um pouco mais caro e entregar uma mandala de qualidade, porque eu prezo sim pela qualidade, eu prezo sim pela simetria, porque todos esses detalhes fazem parte da nossa essência, né? O nosso cuidado com o nosso artesanato faz parte da nossa essência. E nós temos que demonstrar isso através do resultado dos nossos trabalhos, né? Ó, esse aqui é um pincel angular, tá? Ó, não pode danificar as cerdas, então eles são guardados, ó, no protetor. Aqui, pincel round, tem também seus usos, tá? Os pincéis de filete, ó, também são guardados com o seu protetor, tá, gente, ó. Cuidados são fundamentais. E assim eu tenho os meus materiais por muitos e muitos anos, tá, gente? Assim, ó, o que que acontece? Às vezes, eu sou a louca do pincel, né? Eu vou numa loja de artesanato, eu vejo lá um pincel diferente, eu já quero comprar. Uma língua de gato. E cada pincel desse tem um uso. Ou seja, hoje em dia, eu já não uso mais o mesmo pincel para tudo. Aqui, cada pincel tem a sua função separada, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui, então, fazer a demonstração para vocês usando o pincel certo e usando o pincel errado. E aí, vocês vão me dizer a conclusão que vocês chegaram, tá? Ó, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando aí, tá bom? Que eu respondo aqui. E a Elane tá na live, qualquer coisa ela também responde. Se caso a pergunta passar e eu não ver, tá? Aqui eu tenho a minha tinta preta. Ó, já vou preparar aqui o meu pincel de cerdas macias. E peguei aqui o pincel de cerdas duras, tá? Agora, eu vou fazer o fundo com o pincel errado.
Ó, pego a tinta e vamos lá no fundo da minha mandala. Ó, tô passando com cuidado, tá, gente? Aqui, ó, passei o fundo da minha mandala com todo o cuidado do mundo, com todo o carinho do mundo, só que consciente que esse é o pincel errado, tá? Eu tenho essa consciência e eu sei que isso vai afetar o final, o resultado final da minha mandala. Conseguem perceber? Todo cheio de deformidades, todo cheio de ondulações. É aquilo que eu falei, quando eu botar o meu ponto aqui em cima, aquele ponto, quando ele for se assentando, que ele for se esparramando, ele não vai encontrar uma base homogênea. Então, ele vai se acomodando conforme ele vai conseguindo, né? Então, é onde o ponto deforma, tá? Tá percebendo? Esse é o pincel de cerdas duras, ou seja, o pincel errado. Agora, eu vou passar o fundo com o pincel correto, que é o de cerdas macias. E aqui eu peguei um pincel grandão, gente. Pro tamanho dessa minha mandala aqui, teria que ser até um pincel menorzinho, tá? Ó, um pincel desse tamanho já seria maravilhoso, tá? Ó, pincel desse tamanho seria maravilhoso. Por quê? Porque tem gente que não sabe, não tem ainda controle da quantidade de tinta que vai carregar o pincel para pintar o fundo da sua mandala. Então, de repente, se você não tem tanta habilidade, tanta prática, quando você pega um pincel grandão para isso, você pode carregar demais e aí você vai ter dificuldades em alisar a sua mandala, tá? Como a minha mandala é menorzinha, né? Um pincel desse tamanho, ele seria, tipo, o ideal para fazer isso, tá? Mas aqui eu vou fazer com o maior, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Ó, coloquei carga de tinta no meu pincel e agora eu vou fazer o fundo da minha mandala. Ó, percebam, gente, ó, já a diferença, tá? Ó, eu ainda nem estiquei a tinta, ó, eu só tô depositando a tinta aqui em cima da minha mandala. Agora, eu vou esticar. E aí, gente, me fala. Me fala se você consegue perceber essa diferença. Me fala se isso é ou não importante para o resultado final da sua mandala. E isso que eu estiquei com um pincel de cerdas macias, que eu sei que tem muitas pessoas que só tem o pincel, não tem o rolinho, né? E pode ter dificuldades em encontrar o rolinho. Como eu falei no começo da live, aqui na minha cidade, eu encontrei muita dificuldade há um mês atrás de achar um rolinho que eu queria presentear uma das minhas alunas, né? E eu achei muita dificuldade em encontrar rolinho aqui na minha cidade. Eu tive que esperar uma semana para que esse rolinho chegasse, né? Então, nem sempre você vai ter o material disponível para te auxiliar. Então, você tem que saber trabalhar com o material que você tem aí disponível na tua mão, tá, gente? Olha, não é gritante esse resultado, gente? Qual dos dois fundos o ponto vai ficar perfeito? Fala aí, o lado de cá, eu não sei como é que aparece, ó, o lado da mandala vermelha ou o lado da mandala da borboleta? Qual o lado que o ponto vai ficar melhor, que o ponto vai ficar redondinho? Mandala vermelha ou mandala da borboleta?
Gente, então assim, eu espero que com essa aula, vermelha, né, gente? Vermelha. Eu espero que com essa aula, vocês tenham a noção, né, que é necessário, sim, a gente ter cuidado com a nossa mandala, desde a base dela, tá? Não é fazer de qualquer jeito, gente. Não é você simplesmente jogar a tinta aqui, depois você fazer as linhas de qualquer forma, depois você fazer os pontos sem se preocupar com a simetria. Não é assim, gente. É cuidado em cada etapa. Isso demonstra a tua maturidade artesanal. Ó, esse negócio eu inventei agora, tá? Mas isso demonstra todo o teu cuidado, todo o teu carinho com o teu artesanato. Porque mandala, sim, é um artesanato. Pontilhismo é uma técnica, né? E você tem que ter todo o cuidado, todo o carinho para fazer isso. E você vai estar demonstrando para o teu cliente que você tem cuidado e carinho por ele também, tá? Bom, era essa a aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta aí, eu vou dar um tempinho para vocês perguntarem. Qualquer coisa, vocês comentem depois que essa live terminar. Pode comentar abaixo, né, da live. Você que não conseguiu assistir ao vivo e tá assistindo agora, né, depois que a live terminou. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu vou ter a máxima satisfação em poder responder, tá? Ninguém tem dúvidas? Vou dar aí um tempinho para vocês responderem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tentei ser falar da forma mais detalhada que eu consegui, né? Para ver se vocês conseguem mesmo ver essa diferença, tá? Ver que todo cuidado faz a diferença no resultado final da nossa mandala. Sem pergunta, gente? Então, a nossa aula de hoje era isso. Semana que vem, nós teremos outro assunto bem interessante. A gente vai interagindo lá nos stories, né? E espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, tá? Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui comigo e beijinho. Até a próxima!